IBC, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Nós temos o privilégio de acreditar. A gente sabe que o mundo, na grande maioria, não acredita. E para muitos a gente faz apenas um papel de inocente, papel de crédulo. Pessoas que acreditam muito. Mas nós temos o testemunho das Escrituras para nos encorajar. Nós temos o testemunho dos profetas. Nós temos o testemunho de Jesus Cristo para nos encorajar. Jesus reconheceu tudo que foi revelado através da história até chegar aos seus dias. Então, maravilhoso acreditar. Nós vamos meditar no Salmo de número 105. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos e depois, a partir do versículo 39. Aqui você vai entender por que esta lacuna, este salto tão grande. Glória a Deus. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Versículo 39. Estendeu uma nuvem por coberta, um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra de Abraão, seu servo. Tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós somos aqui instruídos a louvar e bendizer o Senhor e contar as suas maravilhas. O salmista diz: louvai ao Senhor, invocai o nome do Senhor, fazei conhecidas entre os povos as suas obras, fazei uma proclamação das obras do Senhor entre as nações. E cante, adore, preste um culto pessoal, cantai-lhe salmos e falai de todas as suas maravilhas. Como o nosso tempo é pequenino, eu saltei aqui uma imensidão de mensagem para chegar no versículo 39. E no versículo 39 fala da nuvem da proteção. Deus, o Senhor, meus amados irmãos, Ele protege o seu povo. Tirou o povo do Egito. Tirou o povo lá da terra do Egito. Lá eles tinham uma espécie de colônia. Era uma região que, quando eles chegaram lá, 400 anos antes do Êxodo, aproximadamente, um pouco mais, eles chegaram lá, era uma terra, digamos, não beneficiada, não habitada, uma terra distante, era uma espécie de área não desejável. Talvez tivesse muito pântano, talvez tivesse muita dificuldade para o pessoal de lá mesmo. Então foi dada aos hebreus
porque na confissão deles, na entrevista do Jacó e dos filhos, lá com o faraó, eles foram instruídos pelo José para dizer que eram pastores de gado. Os egípcios abominavam quem criava e quem consumia ovelhas. Mas acontece que na língua dos hebreus, gado são os 3 rebanhos: rebanho caprino, rebanho ovino e rebanho bovino. Tudo é gado na língua dos hebreus. Não tinha nenhum erro, talvez tivesse apenas uma sabedoria. Tinha apenas uma forma de não dizer, qual a atividade de vocês? A gente cria carneiro e mata. Aí era uma afronta. Mas aí o José já conhecia a coisa, orientou e eles disseram: nós criamos gado. Não especificaram que era gado vacum, boi, vacum, o gado caprino e o gado ovino. Resultado, eles ficaram naquela terra e a terra era boa, e eles cresceram, desenvolveram e enriqueceram muito mais. Os rebanhos desenvolveram muito. Na saída, Deus tira eles daquele lugar que tinha água, pasto e uma área boa, muito embora os próprios egípcios não tivessem atração por aquela área, pelo menos na época dos patriarcas, na época do Jacó. Agora, Deus leva eles para o deserto escaldante. Mas é o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas. Estendeu uma coberta, fez um toldo, uma nuvem do tamanho do acampamento, uma nuvem que ficou ali paralisada, como uma nave espacial, como uma estação arbitral, ou orbital, melhor dizendo. Ficou aquela nuvem de dia dando proteção e de noite um clarão de luz, afugentando os animais e dando conforto no acampamento na cidade dos hebreus. Uma cidade construída no meio do deserto. Eles ficavam alguns meses no lugar, se mudavam e tal, e era a orientação divina. Portanto, aqui, como fomos orientados no começo do Salmo 105, a falar das maravilhas, no versículo 39 fala de 2 maravilhas. Uma nuvem durante o dia para proteger o povo, e durante a noite uma luz para iluminar, afugentando as feras e dando segurança e conforto aos acampados. No versículo 40, diz que eles oraram e ele, o Senhor, fez vir codornizes e os fartou com o pão do céu, o maná. Aí vem o problema da água. Ele abriu a penha, uma rocha grande, lá em Horebe, e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como se fosse um rio sem cabeceira. A cabeceira deste rio era uma rocha, só uma rocha. Tudo maravilha que o Senhor Deus fez. Por quê? A explicação também está aqui. As maravilhas de Deus, todas são justificadas pela sua misericórdia. O versículo 42 diz: porque se lembrou de sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Se lembrou de seu concerto com Abraão, sua promessa a Abraão. Se lembrou do pacto com Abraão. E tirou dali o seu povo com alegria. Quando Israel saiu do Egito, foi realmente uma grande alegria. Porque além de sair da terra alheia,
para ir para a sua própria terra, ou para a terra que lhe havia sido prometido. Ainda saíram com grande riqueza os rebanhos mencionados e a indenização dos anos de trabalho sem direitos, porque Deus orientou que eles pedissem roupa, ouro e prata aos seus vizinhos. E como houve a praga da morte dos primogênitos, eles estavam muito assustados. Eles queriam que Israel saísse, porque os milagres de Deus para Israel significavam pragas para os egípcios. E as 10 pragas tinham sido enviadas. A última foi a morte dos primogênitos. E eles saíram com alegria. Tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios e herança, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos, preceitos de Deus, e observassem as leis de Deus, e louvassem ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, uma palavra do céu para o nosso coração, falando sobre os milagres, a atuação poderosa e gloriosa do Senhor, dando ao seu povo o que é necessário para o bem-estar e para a segurança. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos queridos irmãos. Hoje nós vamos orar. A nossa oração hoje é pelo nosso amado irmão Vitor Pedrosa e pela sua família. O irmão Vitor foi nosso ajudador na 4ª etapa. Simplesinho, mas ajudador. Ajudou ali como voluntário, como zelador. Muito atencioso comigo. Eu não tenho o que dizer do meu irmão. Eu tenho que orar por ele. E eu sei que ele deve orar por nós. Assim como toda a igreja é instruída a interceder uns pelos outros. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda os nossos irmãos, cada vida, cada família. Toma em tuas santas mãos, Pai, membros e congregados na tua igreja, os obreiros na tua casa, os teus ministros, nossa liderança. Ó Deus, guarda o teu povo, manifesta o teu poder e abençoa homens e mulheres. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada servo teu. Agora te apresentamos especialmente, Senhor, o irmão Vitor, sua esposa, sua família. Toma, meu Senhor, cada um em tuas santas mãos. Ajuda eles a vitória, dá saúde, sustenta com a tua forte e poderosa mão. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia.